Existe o costume e a obrigação de todos nós, homens e mulheres, de jejuar um dia antes da data de Purim, que é no dia 13º de Adar, ou em hebraico Yud Gimel Adar. Por que nós jejuamos nesse dia? Então a própria Megillah diz que a nossa rainha Esther teve que aparecer e suplicar pelo nosso povo perante o Ahasverosh, que era o rei da época, e ela tinha que aparecer perante ele sem a permissão. E todos tinham que ter uma permissão especial de aparecer perante o rei. E para ela poder ir perante o rei sem a permissão, ela jejuou. Na Megillah ainda consta que ela jejuou mais que um dia. Mas nós hoje não temos mais a força de jejuar o mesmo tempo que a Esther jejuou, que alguns dizem que eram 3 dias de jejum que ela fez. Então a gente, pelo menos para lembrar o jejum que a Esther fez antes de falar com o rei, nós também jejuamos nesse dia, no dia 13º dia de Adar. A nossa primeira obrigação, quando entra o Purim, é a leitura da Megillah, que, aliás, quem faz a leitura é um Hazan, ou um Bal Koré, alguém que sabe ler a Megillah, pois a nossa Megillah, que está num pergaminho, não tem nenhum pontinho, nenhuma acentuação, não tem fim de passuco, final de versículo. Então tem que ser alguém que está bem acostumado e sabe ler a Megillah de acordo com a nossa halachá e com os nossos costumes. Então o Hazan, ele que nos tira da nossa obrigação da leitura da Megillah, irá fazer 3 brachot, 3 bênçãos antes da leitura da Megillah. A primeira termina com Al Mikra Megillah, que nos deu, na verdade, a obrigação de ler a Megillah. A segunda é She'asa Nisim La'avoteinu, que fez milagres para os nossos antepassados, Bayamim Haem, naqueles tempos, na data de hoje. E a última é a Brachá de Shechianu, que nos deu vida, que nos sustentou a chegar mais uma vez a esse momento, para essa alegria da festa de Purim. Então são 3 bênçãos que vão ser feitas antes da leitura da Megillah de noite. E obviamente é importante cada um tentar acompanhar o máximo possível da leitura da Megillah e tentar ouvir palavra por palavras, como se na verdade fosse uma leitura da Torá de Shabbat. Tem quase o mesmo valor. Então a gente tem que ficar rigoroso em tentar ouvir cada palavra. Existe um costume muito bonito, que a gente não tem em nenhum outro lugar quando nós lemos da Torá, é que quando a gente fala, o Bal Koré diz a palavra Haman, a palavra do Haman, né, daquele que tentou nos destruir, o Haman era o malvado, existe o costume de fazer muito barulho. Quem já participou uma vez de uma leitura de Megillah em qualquer lugar do mundo, vai ver que na verdade quando o Bal Koré chega para aquela parte de Haman, todo mundo pisa no chão, ou faz muito barulho, e a pergunta é de onde vem a origem desse costume. Haman, na verdade, ele era descendente do povo de Amalek. Ele é descendente dos amalequitas, que na verdade tentaram sempre nos destruir. Foi o primeiro povo que, quando saímos do Egito, e todas as outras nações estavam com medo de nós, existia uma nação que não estava com medo. O Midrash nos conta que o amalequita teve o seguinte pensamento. Pensaram o seguinte: vamos imaginar que existe uma banheira fervendo, quente, e ninguém quer entrar nessa banheira. Se alguma pessoa entrar, mesmo se ela se queimar um pouquinho, perante os outros, essa banheira já não está tão quente, porque alguém já conseguiu entrar e sair dessa banheira. Os amalequitas tiveram o mesmo pensamento contra o nosso povo quando saímos do Egito. Todo mundo estava com medo, que nem que a gente era aquela banheira quente que ninguém queria entrar. Mas os amalequitas eles não tinham problema nenhum de ser aqueles que vão entrar na banheira, mesmo se eles tiverem que morrer. Eles eram que nem aqueles kamikazes. Desde que saímos do Egito, já era a nação que nos queria, na verdade, nos abolir, nos exterminar. E Haman era descendente desse povo. Nós temos uma mitzvah especial da Torá de limchot et zecher Amalek, de apagar a memória de Amalek. Então existe o costume de, na verdade, fazer barulho, tem aqueles que pisam no chão, quando a gente ouve na leitura da Megillah a palavra Haman. Tem aqueles que esperam até que a gente diz Haman Arashá, tem aqueles que somente dizem isso quando a gente diz completo, Haman Arashá, Hagagit, Sorera Yehudi. Mas de qualquer jeito o costume virou, quando a gente fala Haman, nós fazemos o barulho. Então cada vez que a gente diz o nome de Haman, que fazia parte, que é descendente dessa nação, nós queremos exterminar a memória dele. E como é que nós podemos exterminar? Fazendo barulho quando a gente somente menciona o nome dele na leitura da Megillah. A maioria das mitzvot de Purim são feitas na manhã de Purim, na manhã do dia 14º de Adar.
Novamente, nós temos a mitzvah de reler a Megillah. E, na verdade, a mitzvah principal é ler de manhã, na manhã do dia 14º do mês de Adar, logo após a nossa reza. E durante Purim, mesmo que é uma data festiva, ele não é um Yom Tov. Então, em Purim, sim, se coloca o tefilim, se bota o tefilim na reza. E existe o costume de ficar com o tefilim durante a leitura da Megillah. Depois que nós ouvimos a Megillah e cumprimos a mitzvah de ouvir a Megillah, nós temos várias mitzvot que têm que ser feitas durante o dia. E essas mitzvot, na verdade, estão escritas na Megillah. Um sinal para lembrar essas mitzvot é que todas começam, são os 4 mems, os 4 M's. Primeiro é o mem, ou M de Megillah, a mitzvah de Megillah. Depois nós temos a mitzvah de Mishteh. Mishteh significa de fazer uma refeição, um banquete. O terceiro M, ou mem em hebraico, é a mitzvah de Mishloach Manot, de mandar porções para nossos amigos. E vamos entrar em detalhes sobre isso. E a última mitzvah também é Matanot Laevionim. Nós também damos presentes ou dinheiro tzedakah para os pobres. Então vamos tentar explicar todas as mitzvahs. Sobre a mitzvah de Megillah, já falamos, temos a obrigação de ler a Megillah. Nós temos depois uma obrigação de fazer uma refeição. Mesmo que não é Yom Tov, normalmente no Yom Tov, nós sempre fazemos a refeição de Yom Tov. Nós temos uma mitzvah especial de se alegrar nessa data. E um dos jeitos no qual nós se alegramos é quando nós fazemos uma refeição. Aliás, todos os milagres, toda a história de Purim se envolveu durante refeições. A Malká Vashti, a rainha Vashti, que era rainha antes de Esther, na verdade, o nosso milagre, como Esther pegou o lugar dela, que durante uma refeição que Ahasverosh fez, ela não quis aparecer pelo convite de Ahasverosh e foi assassinada. Ahasverosh matou ela. Então, o primeiro milagre já começou numa refeição. Amã, na verdade, também caiu perante Esther numa refeição particular, na qual ela convidou somente o Amã e o Ahasverosh. Então, todo o nosso milagre foi em volta de uma refeição. Então, para comemorar o milagre, obviamente, nós também fazemos uma refeição e uma obrigação de fazer uma refeição no dia de Purim. A próxima mitzvah que nós temos durante Purim é a mitzvah de Mishloach Manot, traduzindo, mandando porções. Porções de quê? De comida para os nossos amigos. Está escrito Mishloach Manot Ish Lereeu, um para o amigo dele, um para o outro. E a Megillah usa a palavra Reeu, que significa amigo, no qual você tem um laço de amizade. Como funciona essa mitzvah na prática? Muito simples, a Megillah nos diz, Manot, o mínimo de porções é 2, e Ish Lereeu, um para o outro. Você cumpre essa mitzvah simplesmente dando 2 porções de comida, ou duas bebidas. Na verdade, ou você pode dar uma bebida e uma comida para alguém que é o seu amigo, e desse modo você cumpriu a mitzvah de Mishloach Manot Ish Lereeu. O motivo dessa mitzvah é muito simples. Em primeiro lugar, está escrito na Megillah que assim tinha que ser feito. Mas por que eles instituíram essa mitzvah, esse costume? O motivo foi, na verdade, de acordo com a maioria dos nossos comentaristas, para aumentar a amizade e o amor entre o nosso povo. Consta que quando Amã veio falar e pedir para Ahasverosh para nos exterminar, ele falou, existe um povo que está espalhado e segregado dentro do nosso povo. Todas as nossas sarot que vieram contra nós nessa época é porque nós não tínhamos a Avat e a Ardut Israel. Nós não tínhamos, na verdade, um amor um ao próximo. Nesse dia nós queremos mostrar o nosso amor e o nosso Ardut, trazendo presentes um ao próximo. Então essa é uma mitzvah muito bonita do dia. A próxima mitzvah é a mitzvah de Matanot Leevionim, de dar presentes. Matanot, a tradução é presentes para os pobres, né? Para os pobres. Matanot, na verdade, é uma coisa muito geral. Presentes, como é que você vai classificar o que é? Então, a princípio, nossos sábios nos dizem que você pode dar qualquer coisa que tenha valor, mas o que realmente o pobre quer é uma coisa no qual ele pode transformar no que ele quiser ou em comida rapidamente. Se é dinheiro. O dinheiro é o que você pode transformar o mais rápido possível. Então, existe uma mitzvah de dar matanot, pelo menos 2 presentes, ou pelo menos 2 quantias de dinheiro para 2 pobres, porque está escrito lá evionim, para os pobres. O mínimo seriam para 2 pobres. Então, a gente cumpre essa mitzvah no mínimo, dando, vamos dizer, no mínimo do valor da moeda local. Aqui no Brasil seria R$1, então você daria R$2 para 2
para 2 pobres, e assim você cumpriria a mitzvah. Obviamente, o Maimônides nos diz que a maior mitzvah do dia, maior do que todas, é, na verdade, dar tzedakah para os pobres. Porque não existe alegria perante o nosso Deus do que alegrar a alma e os corações daqueles que têm necessidade. E essa é a maior mitzvah de todas. Infelizmente, hoje acontece que as pessoas gastam muito dinheiro com a refeição delas, e muito dinheiro dando presente para amigos e parentes e todas as pessoas que você conhece. E, na verdade, essas pessoas não precisam dessa tua refeição. É um ato de amizade, mas não precisam. O pobre, na verdade, é aquele que precisa, que não tem. Então, Maimônides diz que, na verdade, a maior mitzvah seria de alocar o seu dinheiro para dar presentes para os pobres. Então, essa é uma mitzvah muito simples, que a gente pode cumprir, na verdade, no dia de Purim. Então, novamente, são os 4 mems, os 4 M's. Mishte, Mishloach Manot, Matanot Le'Evionim e Megillah.